Criança fica horas na chuva pedindo ajuda, até que um milionário passa. Mas antes de te mostrar o que aconteceu, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para fortalecer a nossa comunidade. Porque histórias como essa merecem ser compartilhadas e podem mudar a perspectiva de qualquer um. Era uma quinta-feira cinzenta de outubro, quando Roberto Mendes parou seu Mercedes preto na esquina da Avenida Brasil. O empresário de 55 anos estava prestes a seguir viagem quando algo extraordinário chamou sua atenção. Ali, no meio da tempestade que já durava 4 horas consecutivas, uma pequena figura permanecia imóvel como uma estátua molhada. Uma criança, um menino, de no máximo 10 anos, com as roupas completamente encharcadas, segurava um pedaço de papelão que a chuva havia transformado em polpa. Suas pequenas mãos tremiam não apenas pelo frio, mas por algo mais profundo. Um desespero que transcendia sua idade. Roberto havia passado por aquela esquina dezenas de vezes ao longo dos anos. Conhecia cada semáforo, cada faixa de pedestres, cada estabelecimento comercial da região. Mas nunca havia visto algo que o fizesse parar, completamente, ignorar os compromissos de sua agenda meticulosa e simplesmente observar. Havia algo naquela cena que perfurava a armadura emocional que ele havia construído ao longo de décadas de sucesso empresarial. O menino levantou os olhos castanhos, grandes e expressivos, na direção do carro. Por um momento, suas vidas se conectaram através do vidro embaçado, o empresário milionário em seu habitat climatizado e protegido, e a criança vulnerável sob a fúria dos elementos. Era como se o universo houvesse conspirado para criar aquele encontro, aquele momento singular que dividiria para sempre a vida de ambos em um antes e um depois. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito, algo que havia permanecido adormecido por tanto tempo que ele quase havia esquecido de sua existência. Eram quase 6 horas da tarde. O trânsito estava congestionado devido à chuva torrencial e sua última reunião havia terminado há 20 minutos. Ele deveria estar em casa, checando e-mails, revisando relatórios financeiros, planejando o próximo movimento empresarial. Mas ali estava ele, hipnotizado por uma cena que parecia saída de um filme dramático. O garoto deu alguns passos vacilantes em direção ao carro, deixando rastros d'água no asfalto encharcado. Suas pequenas mãos bateram gentilmente no vidro da janela do motorista, deixando marcas molhadas que escorriam como lágrimas. Roberto podia ouvir, mesmo através do vidro espesso, um murmúrio que parecia ser: "Por favor, senhor." Aquela imagem, o menino molhado, tremendo, implorando por ajuda, com uma dignidade que contrastava brutalmente com sua situação desesperadora, quebraria para sempre a barreira que Roberto havia construído entre seu mundo de privilégios e a realidade crua das ruas. Era o ponto de virada, o momento em que uma vida meticulosamente planejada encontraria o imprevisível, e ambas sairiam transformadas para sempre. Roberto abaixou o vidro elétrico e a realidade da rua invadiu o interior protegido de seu veículo, como uma onda fria e urgente. Miguel Santos havia completado 9 anos apenas 2 semanas antes, em uma pequena comemoração que sua mãe, Carla, havia organizado com os poucos recursos que possuía. Um bolo caseiro de chocolate, o sabor favorito do menino, uma vela solitária e um abraço que durou longos minutos, enquanto ela sussurrava promessas de dias melhores que estavam por vir. Carla Santos era uma mulher de 41 anos que carregava o mundo nos ombros com uma elegância silenciosa. Seus olhos verdes, que Miguel havia herdado parcialmente na forma de um castanho esverdeado único, contavam histórias de lutas diárias e vitórias pequenas mas significativas. Trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes: um escritório de contabilidade nas primeiras horas da manhã, um pequeno mercado durante a tarde e um prédio residencial 3 vezes por semana à noite. A rotina de Carla era uma coreografia precisa de sacrifícios. Levantava às 4h30 da manhã, preparava o café da manhã para Miguel, deixava o almoço pronto antes de sair para o primeiro trabalho e retornava apenas após as 8 da noite, quando encontrava o filho fazendo lição de casa na pequena mesa da cozinha. Mesmo exausta,
Sempre arranjava tempo para verificar os deveres escolares, ouvir as histórias do dia e dar um beijo de boa noite. Miguel era uma criança excepcionalmente madura para sua idade. Havia aprendido desde cedo a ser independente. Preparava seu próprio lanche escolar, mantinha a casa organizada e jamais reclamava das dificuldades que enfrentavam. Entendia, com aquela sabedoria prematura que algumas crianças desenvolvem em circunstâncias difíceis, que sua mãe fazia tudo o que podia, e mais um pouco. O pai de Miguel, Carlos, havia saído de suas vidas quando o menino tinha apenas 4 anos. Não houve briga, não houve drama. Ele simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas uma carta explicando que não conseguia lidar com as responsabilidades da paternidade. Carla nunca falou mal dele para Miguel. Simplesmente dizia que algumas pessoas precisam de caminhos diferentes e que eles dois formavam uma família perfeita do jeito que eram. A vida não era fácil, mas era preenchida por amor genuíno. Miguel via na mãe sua heroína pessoal, uma mulher que trabalhava incansavelmente para garantir que ele tivesse comida, roupas limpas e, principalmente, educação. Carla, por sua vez, encontrava em Miguel sua razão de viver, sua motivação para superar cada dia difícil, sua esperança de um futuro melhor. Roberto Mendes, por outro lado, vivia uma realidade completamente oposta. Morava em uma cobertura de 400 metros quadrados no bairro mais nobre da cidade, com vista panorâmica que se estendia até o horizonte. Sua rotina matinal incluía exercícios na academia privativa, café da manhã preparado por sua governanta e a leitura de 3 jornais diferentes enquanto checava as oscilações da bolsa de valores. Havia construído seu império imobiliário, do zero, começando como pedreiro aos 16 anos após a morte de seus pais em um acidente de carro. A dor da perda havia se cristalizado em uma determinação férrea de nunca mais depender de ninguém, de nunca mais estar vulnerável às crueldades do destino. Trabalhou, estudou à noite, economizou cada centavo e investiu com a precisão, de um cirurgião até se tornar proprietário da maior construtora da região. O sucesso financeiro havia chegado acompanhado de um isolamento emocional progressivo. Roberto havia se casado aos 30 anos com Marina, uma arquiteta talentosa que compartilhava suas ambições profissionais. Mas o casamento havia naufragado 10 anos depois, vítima da dedicação obsessiva de Roberto aos negócios e da falta de tempo para cultivar a intimidade que um relacionamento exige. Não tiveram filhos. Marina queria. Roberto adiava constantemente, alegando que precisavam primeiro consolidar suas carreiras. Quando finalmente se sentiu pronto para a paternidade, ela já havia perdido o interesse tanto em ter filhos quanto em continuar casada com ele. O divórcio foi civilizado, quase empresarial. Dividiram os bens, assinaram os papéis e seguiram vidas separadas. Aos 55 anos, Roberto havia se acostumado com a solidão. Suas únicas relações sociais giravam em torno de negócios, eventos corporativos e ocasionais encontros com mulheres que sabia desde o início que não levariam a nada sério. Havia construído um mundo onde controlava todas as variáveis, onde não havia espaço para surpresas ou vulnerabilidades. Era exatamente esse mundo controlado que estava prestes a ser revolucionado por um menino molhado que não desistia de pedir ajuda na chuva. Quando Roberto abaixou o vidro do carro, foi imediatamente atingido por múltiplas sensações. O som da chuva caindo violentamente no asfalto se intensificou, criando uma banda sonora dramática para aquele momento. O cheiro da cidade molhada, uma mistura de terra úmida, escapamento de carros e o ozônio típico das tempestades invadiu o interior climatizado do Mercedes. Mas foi a visão clara de Miguel que mais o impactou. O menino estava ainda mais encharcado do que havia imaginado. Seus cabelos castanho escuros grudavam no rosto como um capacete molhado, e suas roupas, que uma vez foram um conjunto escolar azul marinho e branco, agora eram apenas trapos encharcados que grudavam em seu corpo magro como uma segunda pele. Os olhos de Miguel, porém, eram o mais impressionante. Grandes, expressivos, de um castanho que lembrava mel escuro, eles carregavam uma mistura de esperança desesperada e determinação que cortou o coração de Roberto como uma lâmina afiada. Havia muito tempo que Roberto não via alguém olhar
para ele com expectativa genuína, sem segundas intenções ou agendas ocultas. Por favor, senhor, disse Miguel com uma voz rouca que evidenciava horas gritando para ser ouvido. Preciso muito de sua ajuda. Minha mãe, ela está... A voz do menino falhou, e lágrimas se misturaram com a chuva em seu rosto. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação física real, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Era uma emoção que ele não experimentava há décadas, algo primitivo e instintivo que transcendia sua programação racional de homem de negócios. Entre no carro, menino, disse Roberto, destrancando as portas automaticamente. Você vai pegar pneumonia aí fora. Miguel hesitou por um momento. Sua mãe sempre o havia ensinado sobre os perigos de entrar em carros de estranhos, sobre como o mundo podia ser perigoso para crianças desprotegidas. Mas havia algo nos olhos daquele homem, uma sinceridade que transparecia através da superfície séria, que o tranquilizou. Além disso, ele estava desesperado, e aquela era a primeira pessoa em mais de 4 horas que havia se disposto a ouvi-lo. Quando Miguel abriu a porta e entrou no carro, Roberto sentiu o contraste brutal entre os dois mundos. O interior do Mercedes era um santuário de conforto e tecnologia. Bancos de couro italiano aquecidos, ar-condicionado automático, sistema de som premium e um cheiro suave de madeira e couro. Miguel, por outro lado, trouxe consigo a realidade crua da rua. Pingava água constantemente. Suas roupas molhadas exalavam um cheiro de chuva e vulnerabilidade. Roberto ligou o aquecimento no máximo e se virou para procurar algo no banco, de trás. Encontrou uma manta de cachemir que sempre mantinha no carro e algumas toalhas que guardava no porta-malas para situações emergenciais. Nunca imaginou que uma dessas emergências envolveria uma criança molhada e desesperada. Como? Você se chama? Perguntou Roberto, enquanto ajudava Miguel a se secar, notando como as pequenas mãos da criança tremiam, não apenas de frio, mas de nervosismo. Miguel Santos, senhor, respondeu o menino, ainda tremendo. Muito obrigado por me deixar entrar. Prometo que não vou sujar muito seu carro. É o carro mais bonito que já vi na vida. Roberto sorriu. Um sorriso genuíno que não dava há anos. Havia algo na sinceridade absoluta de Miguel, na maneira como ele se preocupava em ser educado mesmo na situação desesperadora em que se encontrava, que tocou uma parte de Roberto que ele pensava ter perdido para sempre. Não se preocupe com o carro, Miguel. Ele é apenas um objeto. Agora me conte, o que você estava fazendo na chuva todo esse tempo? Onde estão seus pais? Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a história mais importante de sua vida. E, de certa forma, era exatamente isso o que estava prestes a fazer. Durante os próximos 30 minutos, sentado no carro aquecido de Roberto, Miguel contou sua história com a honestidade crua e comovente de uma criança. Suas palavras saíam entrecortadas pelo choro contido e pelos soluços ocasionais, mas ele conseguiu transmitir cada detalhe importante de sua situação. Falou sobre sua mãe Carla, descrevendo-a como a mulher mais trabalhadora e carinhosa do mundo. Explicou como ela trabalhava em 3 empregos diferentes para conseguir pagar o aluguel da pequena casa onde moravam, comprar comida e manter Miguel na escola. Ela sempre diz que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de mim, disse Miguel, limpando o nariz com a manga molhada. Roberto ouviu atentamente enquanto Miguel descrevia a rotina impossível de sua mãe. Como ela saía antes, do amanhecer, e voltava apenas à noite, mas sempre arranjava tempo para ajudá-lo com a lição de casa, para contar histórias antes de dormir, para fazer com que ele se sentisse amado e protegido, apesar de todas as dificuldades. Mas há uma semana, ela começou a ficar muito cansada, continuou Miguel, sua voz se tornando mais fraca. Não conseguia mais comer direito, dizia que não tinha fome. E na segunda-feira passada, quando estava limpando o escritório, ela desmaiou. Roberto sentiu um aperto no peito ao ouvir o relato. Miguel descreveu como os colegas de trabalho da mãe a levaram para o Hospital São Francisco, como os médicos disseram que ela estava com anemia severa e desnutrição, como descobriram que ela havia passado meses pulando refeições para garantir que Miguel tivesse comida suficiente.
Os médicos disseram que ela precisa ficar internada e fazer exames, disse Miguel, suas palavras entrecortadas pelo choro. Mas a assistente social conversou comigo e explicou que os exames custam muito dinheiro e que sem plano de saúde seria muito difícil conseguir o tratamento completo. Roberto fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de admiração pela coragem de Carla e indignação pela situação injusta que mãe e filho enfrentavam. Ele conhecia o Hospital São Francisco. Na verdade, sua empresa havia feito algumas doações para a instituição ao longo dos anos. Sabia que era um hospital público que fazia o que podia com recursos limitados. E foi aí que você decidiu vir para a rua pedir ajuda? Perguntou Roberto suavemente. Miguel assentiu vigorosamente. Eu ouvi uma enfermeira dizendo que, às vezes, pessoas bondosas ajudam quem precisa. E pensei que se eu viesse para a rua mais movimentada que conheço, alguém poderia me ajudar a conseguir dinheiro para o tratamento da minha mãe. O menino explicou como havia preparado o cartaz com a palavra ajuda, escrita em letras grandes, como havia escolhido aquela esquina porque passavam muitos carros, como havia começado a pedir ajuda logo cedo de manhã, antes mesmo da chuva começar. Quantas horas você ficou na chuva, Miguel? Perguntou Roberto, embora já soubesse a resposta. Desde que começou a chover, senhor. Acho que umas 4 horas, respondeu Miguel. Muitas pessoas passaram, algumas até olharam, mas ninguém parou. Estava começando a achar que ninguém ia me ajudar. Roberto sentiu uma onda de emoções contraditórias. Havia orgulho pela coragem e determinação de Miguel, tristeza pela situação injusta e raiva de si mesmo por pertencer a uma sociedade que permitia que uma criança de 9 anos se sentisse obrigada a enfrentar uma tempestade para salvar sua mãe. Miguel, disse Roberto, colocando a mão gentilmente no ombro do menino, você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Sua mãe deve se orgulhar muito de você. Ela não sabe que estou aqui, admitiu Miguel. Disse para as enfermeiras que ia para a escola, mas vim direto para cá. Não queria que ela se preocupasse ainda mais. Roberto tomou uma decisão naquele momento. Não foi uma decisão racional, baseada em cálculos ou análises de custo-benefício. Foi uma decisão do coração, da parte dele que havia permanecido, adormecida por décadas, mas que acabara de despertar completamente. Pegou seu telefone celular e discou um número familiar. Doutor Andrade? É Roberto Mendes. Preciso de um favor urgente. Não, é pessoal desta vez. Durante os próximos minutos, Miguel observou fascinado enquanto Roberto fazia uma série de telefonemas. O empresário falava com autoridade e precisão, mas havia algo diferente em sua voz. Uma urgência emocional que transcendia seus negócios habituais. Doutor Andrade, preciso que você e sua equipe vão ao Hospital São Francisco agora, disse Roberto ao telefone. Sim, eu sei que é um hospital público, mas isso não importa. A paciente se chama Carla Santos. Sim, vou cobrir todos os custos. Não, não é para publicidade, é pessoal. Roberto conversou rapidamente com o Dr. Andrade, um dos melhores cardiologistas da cidade e amigo de longa data. Explicou a situação de Carla de forma sucinta e técnica, mas Miguel podia perceber a emoção genuína por trás das palavras do empresário. Em seguida, Roberto ligou para seu assistente pessoal. Marcos, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje. Sim, inclusive a reunião com os japoneses. Não pode ser adiado para amanhã. Cancele mesmo. E prepare um carro com motorista. Vou enviar um endereço. Miguel escutava tudo em silêncio, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Parecia um sonho. O tipo de sonho que ele tinha às vezes, onde alguém aparecia magicamente para resolver todos os problemas de sua família. Miguel, disse Roberto guardando o telefone, vou providenciar os melhores médicos para cuidar da sua mãe. Você não precisa mais se preocupar com dinheiro para o tratamento. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Lágrimas de alívio, gratidão e uma felicidade tão intensa que ele não conseguia expressar em palavras. O senhor vai mesmo ajudar minha mãe? Vou fazer mais que isso, disse Roberto. Vou garantir que ela receba o melhor tratamento possível.
E você, jovem, vai voltar para a escola e ser o filho maravilhoso que sua mãe merece. Roberto se sentiu estranho dizendo essas palavras. Há décadas que não falava sobre maternidade, paternidade ou vínculos familiares. Esses temas haviam se tornado abstratos em sua vida, como conceitos teóricos que não se aplicavam à sua realidade. Mas ali, naquele carro, olhando para o rosto esperançoso de Miguel, esses conceitos se tornaram vívidos e urgentes. Como posso agradecer, Sr. Roberto? Perguntou Miguel, sua voz carregada de emoção. Você já me agradeceu. Miguel, respondeu Roberto. Você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Do que, senhor? Roberto parou por um momento, refletindo sobre sua resposta. Você me lembrou de que o dinheiro só vale alguma coisa quando pode ajudar pessoas que realmente importam. Enquanto esperavam o motorista particular de Roberto chegar, os dois conversaram sobre coisas simples. Miguel falou sobre a escola, suas matérias favoritas, matemática e português, seus sonhos de um dia ter uma bicicleta, sua ambição de crescer e conseguir um bom emprego para ajudar sua mãe. Roberto se encontrou falando sobre sua própria infância, sobre como também havia perdido os pais cedo, sobre como entendida o peso de crescer rápido demais. Havia muito tempo que não compartilhava memórias pessoais com alguém e descobriu que falar com Miguel era surpreendentemente fácil e catártico. O senhor tem filhos? Perguntou Miguel com a curiosidade inocente das crianças. Não tenho, respondeu Roberto. Sempre achei que não tinha tempo para ser pai. Mas conhecendo você, estou começando a pensar que talvez eu estivesse errado. Quando o motorista de Roberto chegou, um homem gentil chamado João, que há anos trabalhava para o empresário, Roberto instruiu que levasse Miguel diretamente ao hospital. Ele próprio seguiria em seu carro assim que resolvesse alguns detalhes urgentes. Antes de Miguel sair do carro, Roberto fez algo que surpreendeu a ambos. Ele tirou sua carteira e entregou seu cartão pessoal para o menino. Miguel, quero que você guarde este cartão. Se algum dia você ou sua mãe precisarem de qualquer coisa, me liguem. E quero que você me prometa que nunca mais vai sair sozinho, na rua pedindo ajuda. A partir de agora, eu faço parte da sua vida, entendeu? Miguel segurou o cartão como se fosse um tesouro e então, sem avisar, se atirou nos braços de Roberto em um abraço apertado. Roberto ficou rígido por um momento. Não estava acostumado com demonstrações físicas de afeto. Mas depois, relaxou e retribuiu o abraço, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Obrigado por ser meu anjo, Sr. Roberto, sussurrou Miguel. Roberto sentiu os olhos arderem e compreendeu que sua vida acabara de mudar para sempre. Ele, que sempre acreditou que o sucesso se media em números e conquistas materiais, acabara de descobrir que a verdadeira riqueza estava em momentos como aquele. 6 meses depois daquele dia chuvoso, Roberto estava sentado em um pequeno jardim atrás da casa que havia comprado para Carla e Miguel. Era uma residência modesta, mas confortável, em um bairro seguro, com 3 quartos, uma cozinha ampla e um quintal onde Miguel podia brincar com o cachorro, que haviam adotado uma semana antes. Um vira-lata carinhoso, chamado Toby. Carla, estava completamente recuperada. Os tratamentos com Dr. Andrade e sua equipe haviam sido um sucesso absoluto. Descobriram que, além da anemia e desnutrição, ela tinha uma condição cardíaca menor que foi facilmente tratada com medicamentos. Mais importante, ela havia aprendido a cuidar melhor de si mesma, entendendo que para cuidar de Miguel, precisava primeiro cuidar da própria saúde. Roberto havia oferecido um emprego para Carla no departamento administrativo de uma de suas empresas. Era um trabalho com horário digno, salário justo e plano de saúde abrangente. Carla havia aceito após muita insistência, não porque precisasse da caridade, mas porque Roberto a convenceu de que ela tinha as habilidades e a inteligência necessárias para o cargo, e ele estava certo. Carla se provou uma funcionária excepcional, organizada, dedicada e com uma capacidade natural para resolver problemas. Em poucos meses, havia sido promovida para supervisora de seu departamento, ganhando o respeito dos colegas não por sua conexão com Roberto, mas por sua competência profissional. Miguel havia retornado à escola com renovado entusiasmo. Sua situação familiar estável
lhe permitiu focar totalmente nos estudos, e ele havia se tornado um dos melhores alunos de sua classe. Mais que isso, havia se tornado uma criança verdadeiramente feliz. Brincava, ria, fazia amigos e vivia a infância que sempre mereceu ter. A relação entre Roberto, Carla e Miguel havia se desenvolvido naturalmente. Roberto inicialmente visitava apenas para verificar se estava tudo bem, mas gradualmente essas visitas se tornaram mais frequentes e prazerosas. Ele descobriu que ansiosamente aguardava os fins de semana que passava com eles, algo impensável em sua vida anterior. Carla se mostrou uma mulher extraordinária, inteligente, engraçada, resiliente e incrivelmente generosa. Ela via Roberto não como um salvador benevolente, mas como um homem que havia encontrado uma família quando mais precisava de uma. Sua gratidão nunca se transformou em subserviência. Em vez disso, ela tratava Roberto como trataria qualquer amigo próximo. Para Roberto, aquela casa se tornou mais que um refúgio, tornou-se um lar. Ele havia decorado um quarto especial para si, onde guardava roupas casuais que usava apenas ali, onde tinha livros que lia para Miguel antes de dormir, onde finalmente aprendeu que felicidade não se compra, mas se constrói através de relacionamentos genuínos. Naquela tarde específica de sábado, Roberto estava ajudando Miguel com um projeto da escola sobre profissões. O menino havia escolhido escrever sobre empresários, e Roberto se divertia explicando conceitos básicos de administração para a mente curiosa e aguçada de Miguel. Tio Roberto, disse Miguel, parando de escrever. Posso te perguntar uma coisa? Claro, Miguel. O que é? Você se arrepende de não ter tido filhos antes? Roberto refletiu sobre a pergunta. Era uma questão que havia se feito muitas vezes nos últimos meses. Sabe, Miguel, eu costumava pensar que filhos eram um obstáculo para o sucesso profissional. Mas agora, entendo que eu estava medindo o sucesso da forma errada. Como assim? O verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro você tem ou quantas empresas possui. É ter pessoas que você ama e que amam você de volta. É fazer diferença na vida de alguém. É ter momentos como este, sentado aqui com você, sentindo-me realmente em casa. Miguel sorriu aquele sorriso luminoso que sempre derretia o coração de Roberto. Então você se sente como se eu fosse seu filho? Roberto sentiu uma emoção intensa subir em seu peito. Miguel, você é o filho que escolhi ter, e essa escolha foi a melhor que já fiz na vida. Carla apareceu na porta do jardim, carregando uma bandeja com limonada gelada e biscoitos caseiros. Nos últimos meses, ela havia redescoberto o prazer de cozinhar, algo que não fazia há anos por falta de tempo e recursos. Como está indo o projeto? Perguntou ela, se juntando a eles na mesa do jardim. Tio Roberto está me ensinando sobre administração, disse Miguel animadamente. Ele disse que quando eu crescer, posso trabalhar com ele se quiser. Mas primeiro você tem que terminar a escola e talvez fazer uma faculdade, disse Carla, bagunçando carinhosamente os cabelos. Do filho. Roberto observou a interação entre mãe e filho com um sorriso no rosto. Aquela família havia transformado sua vida de uma forma que ele nunca imaginou possível. Havia descoberto que poderia ser mais que um empresário bem-sucedido. Poderia ser pai, mentor, protetor e amigo. Roberto, disse Carla, você tem planos para o jantar hoje? Estou fazendo aquela lasanha que você gosta. Não perderia por nada no mundo, respondeu Roberto. Mas desta vez eu trago a sobremesa. Miguel mencionou que quer experimentar tiramisu. Enquanto eles conversavam sobre planos para o fim de semana, Roberto refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Um ano antes, ele era um homem solitário e bem-sucedido, mas emocionalmente vazio. Agora, ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em seus investimentos ou propriedades, mas naquela mesa simples de jardim, compartilhando limonada caseira com as pessoas que haviam se tornado sua família. De vez em quando chovia, Roberto se lembrava daquele dia que mudou tudo. Lembrava do menino molhado que não desistiu de pedir ajuda, da decisão impulsa de parar o carro, do momento em que compreendeu que sua vida havia adquirido um propósito maior que simplesmente acumular riqueza. Naquelas ocasiões, ele olhava para Miguel, agora um menino feliz, saudável
e cheio de sonhos. E para Carla, uma mulher forte que havia se tornado uma das pessoas mais importantes de sua vida. E sabia que havia tomado a decisão certa naquele dia chuvoso. A chuva, que antes era apenas um inconveniente em sua agenda, havia se tornado o símbolo de uma transformação profunda. Era a lembrança de que, às vezes, os melhores momentos da vida chegam quando menos esperamos, disfarçados de desafios ou dificuldades. Roberto havia aprendido que o amor não se limita aos laços de sangue. Havia descoberto que uma família pode ser escolhida, construída e nutrida através de cuidado, respeito e dedicação mútua. E, mais importante, havia compreendido que usar seu sucesso para fazer diferença na vida de outras pessoas não era apenas uma obrigação social, mas uma fonte de felicidade e propósito que nenhuma conquista empresarial poderia igualar. Enquanto o sol se punha naquele sábado perfeito, Roberto sabia que sua vida havia sido dividida em duas partes, antes e depois daquele encontro na chuva. E não havia dúvida de que a segunda parte era infinitamente mais rica, mais significativa e mais feliz que a primeira. 2 anos haviam passado desde aquele dia transformador, e Roberto mal reconhecia a própria vida. A casa que havia comprado para Carla e Miguel se tornara o verdadeiro centro de sua existência, enquanto sua cobertura luxuosa permanecia cada vez mais vazia, servindo apenas como escritório ocasional e local para reuniões formais. Era uma manhã de sábado quando Miguel, agora com 11 anos, correu até Roberto com uma energia contagiante que iluminava qualquer ambiente. Tio Roberto! Tio Roberto! Gritou o menino segurando um jornal local. Olha isso! Você apareceu no jornal! Roberto pegou o periódico das mãos animadas de Miguel e leu a manchete. Empresário local revoluciona conceito de responsabilidade social. A matéria descrevia como Roberto havia, silenciosamente, transformado suas práticas empresariais nos últimos 2 anos. A jornalista havia descoberto que Roberto havia implementado um programa inovador em todas as suas empresas. Além dos salários justos e planos de saúde abrangentes, ele havia criado creches nas empresas, programas de educação para filhos, de funcionários e um fundo de emergência para ajudar famílias em situações difíceis. Mais significativamente, havia começado a contratar especificamente pais e mães solteiros, oferecendo horários flexíveis e apoio integral. Isso é incrível, Roberto, disse Carla, lendo por cima do ombro dele. Você nem me contou sobre tudo isso. Roberto sorriu, levemente envergonhado pela atenção. Não fiz por reconhecimento, Carla. Depois de conhecer vocês dois, comecei a entender que existem milhares de famílias passando pelas mesmas dificuldades que vocês passaram. Se posso ajudar, por que não ajudar? Miguel subiu no braço da poltrona onde Roberto estava sentado, algo que fazia sempre quando queria ter uma conversa séria. Tio Roberto, você já pensou em ter uma fundação? Uma fundação? Perguntou Roberto, intrigado pela sofisticação da pergunta de uma criança de 11 anos. Eu li sobre isso na escola. Pessoas ricas, às vezes, criam fundações para ajudar mais gente. E você ajuda muita gente já. Mas imagina quantas mais poderia. Ajudar com uma fundação de verdade? Carla olhou para o filho com orgulho. Miguel havia se tornado uma criança excepcionalmente madura e consciente do mundo ao seu redor. Estudava em uma escola particular excelente, insistência de Roberto. Mas mantinha uma humildade e empatia que só crianças que vivenciaram dificuldades reais conseguem desenvolver. Sabe que Miguel tem razão? Disse Carla. Você podia sistematizar toda essa ajuda que já faz. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando a ideia. Nos últimos meses, de fato, havia aumentado significativamente suas ações. Beneficentes, não por obrigação social ou estratégia de marketing, mas porque havia descoberto uma satisfação profunda em usar seus recursos para transformar vidas. Instituto Roberto Mendes para famílias em situação de vulnerabilidade, disse ele de repente. O quê? Perguntaram Carla e Miguel simultaneamente. É assim que vou chamar a fundação. Instituto Roberto Mendes para famílias em situação de vulnerabilidade.
Vamos focar especificamente em mães solteiras, pais que perderam emprego, crianças em risco social. Vamos oferecer desde cestas básicas até programas de capacitação profissional. Miguel saltou da poltrona em êxtase. Tio Roberto, isso é incrível! Podemos ajudar milhares de famílias. Podemos sim, disse Roberto, pegando Miguel no colo. E você, meu jovem, vai me ajudar a planejar tudo isso. Afinal, a ideia foi sua. 6 meses depois, o Instituto Roberto Mendes já era uma realidade. Instalado em um prédio reformado no centro da cidade, oferecia diversos serviços: distribuição de alimentos, programas de capacitação profissional, creche para filhos de beneficiários, assistência jurídica gratuita e acompanhamento psicológico. Carla havia assumido a coordenação geral do Instituto, descobrindo uma vocação natural para a gestão social. Ela organizava as atividades com a mesma eficiência que demonstrara nas empresas de Roberto, mas com uma sensibilidade especial por entender na prática as necessidades das famílias atendidas. Miguel, mesmo sendo criança, havia se tornado uma espécie de mascote e embaixador do Instituto. Aos fins de semana, acompanhava Roberto e Carla nas visitas às famílias assistidas, sempre carregando brinquedos para doar às crianças e demonstrando uma capacidade impressionante de conectar-se com pessoas de todas as idades. Em uma tarde específica, eles estavam visitando uma família que havia sido incluída no programa há poucos dias. Márcia, uma mãe de gêmeos de 5 anos que havia perdido o emprego durante a pandemia e não conseguia se recolocar no mercado de trabalho. Dona Márcia, disse Roberto, sentado na pequena sala da casa simples. Além do auxílio alimentar, gostaríamos de oferecer capacitação profissional. Que área a senhora tem interesse? Márcia, uma mulher de 32 anos com olhos cansados, mas determinados, hesitou antes de responder. Na verdade, Sr. Roberto, eu sempre quis trabalhar com computadores, mas nunca tive oportunidade de aprender. Perfeito! Disse Carla animadamente. Temos um curso de informática básica e até programação. E enquanto você faz o curso, os meninos podem ficar na nossa creche. Os gêmeos de Márcia, João e Pedro, estavam tímidos no início, mas Miguel rapidamente os conquistou, mostrando um jogo educativo no tablet. Roberto observou a cena com um sorriso no rosto, lembrando-se de como Miguel havia transformado sua própria vida. Tio Roberto, sussurrou Miguel, puxando-o para um canto. Acho que a dona Márcia está com vergonha de aceitar ajuda. Roberto sorriu com a percepção aguçada do menino. E por que você acha isso? Porque ela fica olhando para baixo quando a gente oferece as coisas, igual eu fazia antes de conhecer você. Lembra que você me disse que não era caridade, era amizade? Roberto sentiu o peito se encher de orgulho. Miguel havia aprendido uma das lições mais importantes sobre dignidade e ajuda mútua. Você tem razão, Miguel. Que tal se nós disséssemos para a dona Márcia que precisamos de alguém para ajudar no instituto? Alguém para organizar as atividades das crianças? Boa ideia. Assim ela não vai se sentir como se estivesse pedindo esmola. Roberto se aproximou de Márcia novamente. Dona Márcia, temos uma proposta diferente para a senhora. Estamos precisando de alguém para coordenar as atividades infantis no instituto. É um trabalho meio período, que permite flexibilidade para o curso e para cuidar dos meninos. A senhora teria interesse? Os olhos de Márcia se iluminaram. O senhor está falando sério? Um emprego de verdade? Completamente sério, disse Carla. E pelo que vejo da educação que deu aos seus filhos, tenho certeza de que seria perfeita para a função. Quando saíram da casa de Márcia, Miguel estava radiante. Tio Roberto, viu como ela ficou feliz quando percebeu que não era caridade? Vi sim, Miguel. E isso me faz pensar que talvez devêssemos reestruturar todo o instituto nessa linha. Ao invés de apenas ajudar, que tal se oferecêssemos oportunidades? Como assim? Vamos criar mais empregos dentro do próprio instituto. Vamos contratar as pessoas que atendemos para trabalharem conosco. Vamos transformar beneficiários em colaboradores. Carla parou no meio da calçada. Roberto, isso é genial. Um instituto que não apenas ajuda, mas que integra as pessoas socialmente através do trabalho digno. Exato.
E quem melhor para entender as necessidades das famílias vulneráveis do que pessoas que já passaram por isso? 3 anos depois, o Instituto Roberto Mendes havia se tornado referência nacional em inclusão social através do trabalho. A modelo havia sido replicada em outras cidades, sempre com o mesmo princípio: transformar assistidos em protagonistas de suas próprias vidas. Miguel, agora com 14 anos, havia desenvolvido uma maturidade e consciência social impressionante. Estudava em uma das melhores escolas da cidade, mas todos os fins de semana dedicava algumas horas ao instituto. Havia criado um projeto próprio: aulas de reforço escolar para crianças em idade escolar que visitavam o instituto com seus pais. Roberto observava Miguel ensinando matemática para um grupo de crianças de 8 a 10 anos e sentia um orgulho que transcendia qualquer conquista empresarial. O menino que havia encontrado tremendo na chuva havia se tornado um jovem confiante, inteligente e profundamente comprometido com o bem-estar dos outros. Carla havia se tornado uma das gestoras sociais mais respeitadas da região. Estudava administração pública à noite. Roberto havia insistido em pagar o curso e havia desenvolvido metodologias inovadoras para acompanhamento familiar que estavam sendo estudadas por universidades. Roberto, disse ela uma noite, quando estavam revisando os relatórios do instituto: você se dá conta de quantas vidas transformamos? Roberto parou de ler e olhou para ela. Nos últimos anos, sua relação com Carla havia evoluído naturalmente. De gratidão mútua para uma amizade profunda e, mais recentemente, para algo que ambos sabiam existir, mas ainda não haviam verbalizado. Não, Carla, nós não transformamos vidas. Nós apenas demos às pessoas as ferramentas para que elas transformassem suas próprias vidas. Você sabe que eu me referia a mais que isso, disse ela suavemente. Roberto ficou em silêncio por um momento. Sabia exatamente ao que ela se referia. Carla, você e Miguel salvaram minha vida de uma forma que vocês nem conseguem imaginar. E como foi isso? Antes de conhecer vocês, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importasse. Eu era um homem, bem-sucedido, mas profundamente infeliz. Era solitário, obcecado por trabalho, incapaz de formar conexões genuínas com outras pessoas. Roberto se levantou e foi até a janela que dava para o quintal onde Miguel brincava com Toby. Quando encontrei Miguel naquele dia, eu achei que estava salvando ele, mas na verdade, ele que estava me salvando. Carla se aproximou dele na janela. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em se casar novamente? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Roberto se virou para olhar para Carla, seus olhos encontrando os dela. Já. Tenho pensado nisso há muito tempo. E tenho pensado que seria impossível encontrar alguém melhor que você. Carla sorriu, um sorriso tímido, mas radiante. Roberto, se você está perguntando o que acho que está perguntando, estou perguntando se você aceitaria se casar comigo, Carla. Não por gratidão, não por convenção, mas porque eu me apaixonei por você, pela mãe extraordinária que é, pela mulher forte e inteligente que se tornou, pela pessoa que me fez discovered o que é realmente amar uma família. Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Roberto, eu... Mamãe! Tio Roberto! Gritou Miguel correndo para dentro de casa. Toby aprendeu um truque novo. Vem ver. Roberto e Carla se olharam por um momento, depois riram juntos. Miguel parou no meio da sala, olhando de um para o outro. Espera, disse o adolescente com um sorriso maroto. Vocês estavam se beijando? Não, disse Carla rapidamente. Estávamos apenas conversando sobre casar, completou Roberto calmamente. Miguel ficou em silêncio por 2 segundos. Depois gritou tão alto que provavelmente acordou os vizinhos. Sério? Tio Roberto vai ser meu pai de verdade? Roberto se ajoelhou na frente de Miguel. Se sua mãe aceitar, se você aceitar, eu gostaria muito de ser oficialmente parte desta família. Miguel se atirou nos braços de Roberto com tamanha força que quase os derrubou. Claro que aceito. Você já é meu pai há anos. Agora só falta o papel oficial. Carla observou os 2 homens de sua vida abraçados e soube que sua resposta só poderia ser uma. Sim, Roberto, disse ela suavemente. Sim para o casamento. Sim para a família oficial.
Sim, para o resto de nossas vidas juntos. 5 anos mais tarde, Roberto estava no palco de um auditório lotado, recebendo um prêmio nacional de responsabilidade social. Mas seus olhos procuravam constantemente a plateia, onde sabia que Carla e Miguel estavam assistindo. Carla, agora Carla Mendes, havia se tornado uma das principais referências em gestão social do país. Havia concluído seu mestrado em políticas públicas e estava considerando um doutorado. O Instituto Roberto Mendes havia se expandido para 12 cidades e atendia mais de 5.000 famílias. Miguel, aos 19 anos, estudava administração, na melhor universidade da região, mas já havia decidido que dedicaria sua carreira ao Instituto. Havia passado os últimos verões fazendo estágio em diferentes departamentos, aprendendo cada aspecto do negócio social. Quando comecei este projeto, disse Roberto ao microfone, achei que estava criando uma instituição para ajudar outras pessoas. Mas aprendi que a verdadeira transformação sempre acontece nos dois sentidos. Cada família que atendemos nos ensina algo novo sobre resiliência, esperança e dignidade humana. Na plateia, Miguel apertou a mão de Carla. Eles sabiam que Roberto estava falando especificamente sobre o dia em que se conheceram. Há alguns anos, continuou Roberto, um menino de 9 anos mudou completamente minha perspectiva sobre o que significa sucesso. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza não está enquanto você acumula, mas enquanto você compartilha. Não está no que você possui, mas no que você constrói com outras pessoas. Roberto fez uma pausa, seus olhos finalmente encontrando Carla e Miguel na plateia. Este prêmio não é meu. É de cada funcionário do Instituto, de cada família que atendemos, de cada criança que recuperou a esperança, de cada mãe que encontrou dignidade através do trabalho. Mas principalmente, é de uma família específica que me adotou quando eu mais precisava de pertencimento. Após a cerimônia, os 3 saíram juntos do evento. Roberto havia guardado o troféu no carro, que agora não significava quase nada comparado ao que realmente importava. Pai, disse Miguel. Ele havia começado a chamar Roberto de pai logo após o casamento, e a palavra ainda fazia o coração de Roberto acelerar. Tenho uma coisa para te contar. O que é? Lembra da Márcia, que trabalha coordenando as atividades infantis? Claro, uma das nossas melhores funcionárias. Ela me contou que o filho mais velho, o João, quer estudar medicina. E ela está preocupada porque não vai conseguir pagar a faculdade. Roberto sorriu. E você está sugerindo que criemos um programa de bolsas de estudos. Não só para o João, mas para todos os filhos dos funcionários e beneficiários que quiserem fazer curso superior. Carla balançou a cabeça, rindo. Miguel, seu pai mal acabou de receber um prêmio e você já está planejando o próximo projeto. É que, disse Miguel, eu aprendi com vocês que quando você tem condições de ajudar, você deve ajudar. E agora que sabemos que funciona, por que não expandir? Roberto parou na calçada e abraçou sua família. Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. Vamos criar o programa de bolsas. Vamos chamar de Programa Miguel Santos, em homenagem ao menino que começou tudo isso. Pai, você não precisa. Preciso, sim. Porque foi você quem me ensinou que ajudar outras pessoas não é caridade, é investimento no futuro. E olha só como esse investimento se multiplicou. Enquanto caminhavam para casa naquela noite, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Começou com um menino desesperado na chuva e se transformou em uma família sólida, um instituto que transformava vidas e um legado que perpetuaria por gerações. Mais importante, Roberto havia aprendido a lição mais valiosa de sua vida, que o verdadeiro sucesso não se mede em termos de lucro ou reconhecimento, mas na capacidade de criar círculos cada vez maiores de amor, apoio e oportunidade para outras pessoas. E enquanto a família Mendes chegava em casa naquela noite, sabiam que o ciclo continuaria. Outras crianças seriam salvas, outras famílias seriam reconstruction, outros corações solitários encontrariam propósito, porque alguns encontros não são coincidência, são destino. E o destino de Roberto, Carla e Miguel era mostrar ao mundo que com amor, dedicação e recursos bem utilizados é possível transformar não apenas vidas individuais,
mas toda a sociedade. A chuva daquele dia distante havia parado há muito tempo, mas o que ela começou continuaria para sempre. E aí, chegamos ao final desta história incrível. Você viu como um simples gesto de parar o carro em um dia de chuva pode mudar completamente a vida de duas pessoas. Na verdade, de centenas de pessoas. A história do Roberto e do Miguel nos mostra que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você compartilha. Uma criança corajosa pode ensinar lições de vida para um adulto bem-sucedido. A família, não. É feita apenas de sangue, mas de escolhas e amor genuíno. Quando usamos nossos recursos para ajudar outros, multiplicamos nossa própria felicidade. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like para fortalecer nossa comunidade. QDC. Se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Comentar embaixo. Qual foi a parte que mais te emocionou? Você já teve algum encontro que mudou sua vida? Compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem hoje, lembra? Pequenos gestos podem criar grandes transformações. Quantas vezes você passou por alguém que precisava de ajuda e não parou? Quantas oportunidades de mudar uma vida você deixou passar? A história do Miguel nos ensina que nunca é tarde para começar a fazer a diferença. Seja como o Roberto, pronto para estender a mão. Seja como o Miguel, corajoso para pedir ajuda quando necessário. Seja como a Carla, resiliente e determinado a construir um futuro melhor. Desafio final. Esta semana, procure uma forma de ajudar alguém ao seu redor. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho ou até mesmo um desconhecido na rua. Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, um sorriso, uma palavra de apoio ou uma pequena gentileza podem ser o que alguém precisa para não desistir. E você? Vai ser o Roberto ou o Miguel na vida de alguém hoje? Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que vão mexer com suas emoções e mudar sua perspectiva de vida. Um abraço da família Coração em Cena.